Salmos 1, versículo 2, que o nosso prazer está na lei do Senhor Jesus. E nela devemos meditar. Quando nós temos esse prazer, nós meditamos nela dia e noite. E abrimos mão da nossa própria vontade. Que nessa noite nós possamos avaliar se realmente temos nos rendido ao Senhor Jesus e entregue tudo ao Senhor Jesus. Que nessa noite você possa falar: Senhor, toma-me, ó Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser usado por Ti, ó Pai. Eu quero ser bênção, Senhor. Eu quero poder, ó Pai, refletir, ó Deus, a Tua imagem, Senhor. Eu quero poder, ó Deus, fazer a Tua vontade, o Teu querer. Mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim.
sou teu e tu és meu. Poderoso, Senhor. Vamos ficar de pé para nós adorarmos o Senhor? Nunca falhará.
isso bastaria para ficarmos aqui até amanhã declarando. Às vezes a gente se preocupa com a repetição da música, mas na música de adoração é assim mesmo. Você tem que declarar de todo o seu coração. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Para fazer infinitamente tudo aquilo que a gente pensa, que a gente pede, Ele faz muito além. Então, repita essa música, repita essa canção durante a semana, durante o seu dia a dia. Declare que Deus é poderoso, adore Ele. A música que nós vamos cantar agora foi a música que nós fizemos a composição dela, dia 28 de novembro, naquele período que a gente estava encerrando ali a leitura bíblica, estava, se não me engano, ali meados do Novo Testamento. E a gente estava pedindo muito de Deus uma música, entendeu? E a gente escrevia, jogava fora, escrevia, jogava fora. E nesses dias eu me deparei com a história de Jesus e fiquei mais uma vez assim, constrangido com aquela história. Falei assim, que amor mais absurdo, que amor é esse, entendeu? Que vai lá morrer por nós, nos dá a oportunidade de falar com o Pai. Naturalmente, hoje você pode falar com o Pai, você pode pedir, que Deus está te ouvindo através de Jesus. E na dificuldade de fazer uma música, acho que foi assim um presente de Deus. Falou assim, por Deus ter me honrado nesse 2012, que eu consegui pela primeira vez, eu não me envergonho de falar isso, pela primeira vez consegui ler a Bíblia toda. E Deus me deu de presente essa música. Eu passei para os meninos, eles aprovaram e nós fizemos os arranjos. E a música está aí. Eu acredito que muita gente já ouviu a música e nós compartilhamos bastante. A primeira coisa que eu fiz foi mostrar para o pastor. E ele, como meu pastor, falou que ficou bonito, né? Ele não podia me desanimar, né? Mas não me chamou para tocar a música na igreja, não, porque estava com a minha voz, né, a guia. Falou assim, tá boa a música. Aí depois que ele viu a música pronta, né, gravada no estúdio, tudo bonitinho, aí ele falou, não, eu quero que vocês vão lá na igreja apresentar a música. Eu falei, rapaz, eu fingi de boa, falei, entendi. Mas tá bom. Então a gente vai cantar essa música, você que está no Facebook aí, a gente está com essa música lá, a gente está compartilhando, está divulgando, e a gente tem muitos amigos aí pro Brasil inteiro, e essa música já está rodando em vários estados e em outros países também. E eu tive uma experiência pessoal com essa música, a gente estava viajando, né, Poliana? E uma pessoa falou comigo que estava num momento muito difícil da vida dela. E quando ela ouviu aquela música, ela foi entender o sacrifício de Jesus, o que ele tinha feito na vida dela. E ela falou, espera aí, isso não é motivo para eu estar do jeito que eu estou, não. Eu já sou salvo, eu sou de Jesus. E vou ficar me remoendo por causa de pouca coisa? Não, eu quero é adorar, porque agora eu sou livre para adorar. É uma música, é um rock animado. Eu queria que a igreja estivesse prestando atenção na letra dela, que essa música pudesse estar abençoando a igreja. Eu sei que estás aqui neste lugar, o véu rasgou, agora posso me achegar. As minhas dores sobre si levou naquela cruz, o sangue me lavou. Hoje posso adorar, Santo, Santo declarar, amor que não resistiu, cruz vazia está. Eu sei que estás aqui neste lugar, o véu rasgou, agora posso me achegar. As minhas dores sobre si levou naquela
última música agora para entregar a palavra ao pastor. A gente ia tocar 3 músicas, falando, toca 4 por minha conta. Então tá bom, pastor, por conta do senhor. Deus, obrigada, Pai, por esse amor que nos envolve cada dia, Senhor. Deus, obrigada porque nós temos livre acesso ao Pai para poder adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade. E nós estamos aqui, Deus, para declarar para este mundo, Senhor, para todas as pessoas, ó Pai, que o Senhor nos ama, Senhor. Deus, nos envolve, Pai, com a Tua presença nesta noite. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me
declarando: me ama, me ama. Oh Deus, obrigada, Pai, por esse amor que nos envolve. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse amor que nos envolve a cada dia, Senhor. Que não somos dignos, Pai. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor nos dá, Pai. Nós te agradecemos pela tua misericórdia que é sem fim, ó Pai, nas nossas vidas. Quando menos, ó Deus, esperamos, ou quando menos, ó Deus, merecemos, o Senhor vem com a tua mão, ó Pai, e nos perdoa e nos purifica, Senhor, de todo o nosso pecado, Senhor. Deus, nós queremos continuar, ó Deus, nesse mesmo Espírito, ó Deus, te adorando, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos convencer, ó Deus, do pecado. E assim, ó Deus, nos arrependermos a cada dia, ó Deus, e buscarmos mais e mais de Ti, Senhor. Deus, que nosso anseio, ó Pai, seja buscar, ó Pai, na Tua palavra a verdade que nos liberta a cada dia, Senhor. Porque assim a Tua palavra diz, ó Deus, que se conhecermos a Ti, Senhor, seremos livres, ó Pai. E nós queremos ter essa liberdade em Ti, ó Deus, de poder conversar com o Senhor. Deus, nós queremos ter essa liberdade de poder adorar o Senhor. Deus, continue falando conosco no restante, ó Deus, deste culto. Essa é a oração que eu te faço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. As crianças até 6 anos, para ir para o culto infantil. As crianças, aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. Texto maravilhoso da palavra do Senhor. Colossenses 2, versículo 14. Amém, queridos? Diz assim o texto santo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Vamos ler juntos? Tendo cancelado Vamos orar mais uma vez. Deus querido, fala conosco. Precisamos de ouvir a Tua voz. Só possa dar-nos entendimento desse tema tão profundo que é a cruz de Cristo. Possamos sair daqui desfrutando da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos como crentes aprender quem somos em Cristo Jesus. Será que você sabe quem você é em Cristo Jesus hoje? Olhando para alguns textos do Novo Testamento, nós aprendemos que temos o direito de desfrutar de algumas coisas que Cristo conquistou pelo reino do Pai em nós, que somos agora seus co-herdeiros. 1 João capítulo 2, versículo 13, eu vou ler para os irmãos, diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, e jovens, eu também vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 também diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E lá em Apocalipse 3, 21 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Querido, mas não é tão simples assim, porque embora o diabo tenha sido derrotado, ele ainda não admitiu a sua derrota total. Queridos, preste atenção na minha frase:
a derrota eterna de Satanás, ela se iniciou aonde? No deserto. Ali iniciou-se a derrota eterna de Satanás. Tem um livro que diz que ele está vivo e ainda ativo no planeta. Isso traz aqui, queridos, entre nós uma atenção, tanto para a teologia, também como a nossa experiência pessoal. Nós vivemos aqui, querido, um paradoxo. Por quê? Nós recebemos a certeza de que ele é nascido de Deus, e aquele que é nascido de Deus, o maligno não nos toca, mas também, irmãos, nós recebemos um aviso, para que, dizendo que o nosso adversário, ele ruge como um leão, procurando alguém para devorar. Olha o paradoxo, o maligno não lhe toca, mas ele anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, existe o dilema cristão teológico aqui do já e do ainda não. O já ainda não, querido, é o reino de Deus que já foi instaurado. Jesus chegou anunciando isso. É chegado o quê? O reino dos céus. O reino de Deus já foi instaurado. Cristo já morreu pelos nossos pecados. Ele já triunfou sobre principado e potestades na cruz, como nós lemos aqui em Colossenses, mas a era antiga ainda não passou completamente. Estamos num processo, já somos filhos de Deus, não somos mais escravos, mas ainda não entramos na liberdade da glória dos filhos de Deus. 1 João 2,8 diz assim: todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. E em Romanos 8:21 diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, nós sabemos que Jesus veio para destruir as obras de quem? Do diabo. Não é isso que ele diz? Diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Mediante isso, irmãos, nós queremos fazer algumas considerações e falar sobre o seguinte tema nessa noite: desfrutando da vitória de Cristo. Será que você pode repetir comigo? Desfrutando da vitória de Cristo. Em primeiro lugar, querido, falamos hoje desde o início da nossa liturgia sobre o quê? Sobre cruz. O ponto central do cristianismo, irmãos, é a cruz. John Stott, ele tem um livro chamado A Cruz de Cristo, que eu recomendo para os irmãos, não sei quem já leu, um livro maravilhoso. O ponto central do cristianismo, irmãos, não é o peixe. O ponto central do cristianismo, irmãos, continua sendo a cruz. O maior testemunho do cristianismo continua sendo a cruz. O que apresenta o cristianismo continua sendo a cruz. Só que a cruz vazia está. Aleluia. Em primeiro lugar, querido, desfrutando da vitória de Cristo. A cruz de Cristo aboliu a tirania da lei. Paulo diz que a lei é santa e justa e boa. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 12. Porém, ela condena a desobediência, levando-nos assim à sua maldição ou juízo. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio o quê? Maldição em nosso lugar. Está registrado em Gálatas capítulo 3, versículo 13. É nesse sentido, irmãos, que Cristo é o fim da lei. Romanos 10, 4 fala, querido, que Cristo é o fim da lei. Contudo, irmãos, isso não quer dizer que de agora em diante já não existem absolutos morais, a não ser amor, ou que já temos obrigação de obedecer à lei de Deus. Não, nós temos sim de obrigação de obedecer à lei de Deus. Tem se feito uma dicotomia muito perigosa, irmãos. Essa dicotomia ela é deveras perigosa. Tem se dividido a Bíblia em Velho Testamento e Novo Testamento, aonde os preceitos do Antigo Testamento, que não é chamado mais de antigo, é velho, e quando você ouve velho, você lembra que está em quê? Desuso, não é isso?
eu gosto de tratar, irmãos, de Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia, querido, por completa é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. E isso me preocupa deverasmente, irmãos. Existem algumas comunidades, alguns irmãos que já estão expressando que coisas do Velho Testamento não podem ser obedecidas. Querido, é a palavra de Deus, é a lei. É a lei do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. O que acontece, querido, é que a lei não nos escraviza por meio da sua condenação, porque nós estamos agora não mais debaixo dela, como diz lá em Romanos 6,14, nós estamos em Cristo. E como diz lá em Romanos 8,1, aqueles que estão em Cristo já nenhuma condenação há para eles. Devemos lembrar, queridos, que na tentação de Jesus, o maligno usou as escrituras de forma errada, lembra disso? Você lembra como o capeta é sujo? Satanás é sujo demais, hein? Olha aqui para mim, gente. Quando Satanás foi tentar Eva, ele usou palavras de onde? De onde, irmãos? Da Bíblia, e distorceu, não é isso que ele fez? Ele falou, Deus não falou assim, Deus não tinha falado daquela forma. Quando lá em Mateus capítulo 4, o Senhor foi enviado, impelido, empurrado para o deserto, para ser tentado, Satanás usou mais uma vez, distorcendo o quê? A Bíblia. Irmãos, muito cuidado, querido, muito cuidado, porque Satanás conhece Bíblia maior do que os teólogos mais que você conhece. Satanás conhece mais a Bíblia do que John Stott, Satanás conhece mais a Bíblia do que Berkhoff, Satanás conhece mais a Bíblia do que os mais eruditos conhecedores da palavra, e ele tenta distorcer a Bíblia, irmãos. Ele usou a própria palavra de Deus, e eu vou te dizer, querido, ele ainda as usa para tentar escravizar os filhos de Deus, como instrumento de acusação ou condenação. Cristo, irmãos, Ele nos libertou da impossível missão de guardar a lei. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em Romanos 3, 28, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Querido, é nesse sentido que nós recebemos a libertação da lei. Poucos dias atrás eu tive uma notícia muito triste, irmãos, muito triste. Uma determinada comunidade que está se abrindo, eles defendendo a ideia, isso é apologuel, né? Apologia, defesa é apologia, de não se dizimar mais nem se ofertar, porque agora eles estão baseando isso no Novo Testamento. Princípio que no Novo Testamento nos manda dizimar e ofertar. E eu fiquei muito triste, irmãos, porque hoje o parâmetro escriturístico de algumas comunidades é o Novo Testamento. Eu quero dizer, querido, que o fim da lei é o quê? É Cristo. E Cristo veio cumprir toda a Escritura, não foi isso que ele disse? Que ele veio para cumprir toda a lei. Se Cristo veio para cumprir toda a lei, nós também devemos cumprir toda a lei. Quando ele foi ao deserto para ser batizado por João Batista, João Batista falou: como eu vou batizá-lo? Ele falou: é preciso que se cumpra toda a lei. Irmãos, a cruz de Cristo, ela aboliu a tirania da lei e não o cumprimento da lei. Uma frase para você memorizar, querido: eu devo observar a lei não para ser salvo, mas eu observo a lei porque eu sou salvo. Vou repetir, queridos: devo observar a lei não para ser salvo, mas eu observo a lei porque eu sou salvo. Segundo lugar, irmãos, a cruz de Cristo desfez a tirania da carne. Querida, a carne, o que é a carne? A carne é a nossa natureza caída. A carne, querido, ela é herdada de Adão, a qual se abre para o pecado. Algumas das obras da carne são bem conhecidas, estão na Escritura Sagrada: imoralidade sexual, bebedice, idolatria, feitiçarias, ódio, ciúme, ira, inimizades e outras. Quem vive na prática dessas coisas
semelhante a estas que diz a Escritura. Diz a palavra de Deus que não herdará o reino de Deus, porque ele é o quê? Ele é escravo do pecado. Acompanhe comigo, Gálatas capítulo 5, 19 a 21, vamos abrir lá. Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 5, 19 a 21. Amém, queridos? Acompanhe a leitura. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Sabe o que é lascívia, gente? Lascívia é tendência à sensualidade. Tem gente que não sabe o que é isso, viu, gente? Isso é lascívia. Idolatria. Ah, pastor, idolatria é quando eu me prostro diante de uma imagem de escultura. Não. Tudo que se coloca entre você e Deus é o quê? Idolatria. Feitiçarias. A Bíblia fala, querido, que idolatria é como feitiçaria. Você já viu isso? Impurezas, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos o quê? Como já outrora vos preveni, vamos ler, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, nossa liberdade, ela só é possível através de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira liberdade, querido, isso não consiste em quê? É em você não praticar idolatria. A verdadeira liberdade constitui em você estar livre agora da prostituição. Você não está mais sendo cabesteado pelo diabo, nem pela carne, nem pelo mundo, porque você é livre, querido. Oh, irmão amado, a cruz, ela desfez a tirania da carne. Você agora é livre, você não é mais escravo. Você não é escravo mais da inveja. Você não é escravo mais da bebedice. Você pode ver, mas não precisa de beber. Você pode ver, mas não precisa de comer. Você pode ver, mas não precisa de pecar, porque você é livre. O homem natural não, querido. O homem natural, ele continua sendo um miserável escravo das obras da carne. Ele não consegue ver e não beber, ele não consegue ver e não prostituir, ele não consegue ter apenas uma mulher, ele não consegue ver algo agora porventura descolado e não roubar, porque ele é um escravo nato do pecado, ele está literalmente no cabresto do diabo e ele é escravo. Mas louvado seja Deus, que Cristo desfez a tirania da carne, querido, nós somos livres. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Querido, se você nasceu de novo, o velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos mais como pecado, como escravos. Vamos ler, irmãos, abra lá Romanos 6, 6, abra lá, querido, marca esse versículo aí na sua Bíblia. Oh, querido, a cruz de Cristo desfez a tirania da carne. Vamos ler o 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos pecado como escravos. Olha o que diz Romanos 8, 13, vira a página aí. Vamos ler juntos? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Oh, queridos irmãos, lá em João 8,33 fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, a cruz de Cristo, ela desfez a tirania da carne. Mas em terceiro lugar, querido, a cruz de Cristo, ela também anulou a tirania do mundo. Vou repetir: a luz de Cristo anulou a tirania do mundo. Olha aqui para mim, irmãos,
Quais os três grandes inimigos do crente? A carne, o mundo e quem mais? A carne, o mundo e o diabo. A cruz de Cristo anulou a tirania do mundo. Esse autor, John Stott, ele diz o seguinte: se a carne é o ponto de apoio que o diabo tem dentro de nós, o mundo é o meio pelo qual ele exerce pressão de fora sobre nós. Queridos, o ponto de apoio que o diabo tem dentro de nós é o que? A carne. Temos uma constante batalha espiritual contra a carne. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Diz o apóstolo Paulo: desventurado o homem que sou. É o que ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? O mundo é o meio pelo qual ele exerce pressão de fora sobre nós, diz esse grande autor chamado John Stott. Esse mundo, querido, o que é esse mundo? É a sociedade humana sem Deus. É por isso, querido, que a sociedade humana sem Deus, ela abre suas portas para toda influência maligna. Olha aqui para mim, querido. O mundo é a sociedade humana sem Deus, que abre todas as suas portas para toda influência maligna. Queridos, o que diz a Escritura em 1 João 5,19? O mundo jaz de quem? Sabe o que é essa palavra jaz aqui, no grego original? Essa palavra jaz, irmãos, é estar deitado, é estar reclinado. Literalmente, querido, o homem natural está reclinado, está deitado aonde? Nos braços de quem? Do diabo, do cão. Ele está reclinado, ele está deitado nos braços do maligno. As três coisas que caracterizam o mundo são, em primeiro lugar, querido, a concupiscência. Já falei aqui o que é concupiscência, irmão. São desejos proibidos. A concupiscência, meu querido irmão, é o apetite desenfreado para o pecado que a nossa carne tem. Sabia disso, querido? Sabia que a carne é gulosa para o pecado? Porque vivemos um tempo de tanta sodomia? Porque vivemos um tempo de tanto bestialismo? O que é bestialismo, pastor? Sexo de homens com animais. Sabia disso? Porque vivemos um tempo, querido, de tanta homofobia? Porque vivemos um tempo, irmãos, onde as crianças estão sendo violentadas assustadoramente na nossa nação e em toda parte do mundo, porque na verdade, querido, existe a concupiscência da carne. Querido, as três coisas que caracterizam o mundo é a concupiscência, é o desejo proibido, é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Três, 6. Querido, olha aqui para mim, para lermos o texto. Entenda a seriedade disso, querido. Essas três áreas aqui, as três áreas de auto-engano que Satanás atentou Eva e continua até hoje dominando o homem. Olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore é boa para quê? Agradável. E a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido. Concupiscência da carne, dos olhos e de quê? Da vida. Satanás continua envolvendo o homem nisso, querido. Aquele auto-engano que cometeu Eva lá no paraíso, a humanidade, o homem e a mulher, ele continua envolvendo o homem no apetite desenfreado da carne, dos olhos e da vida. Mas Jesus disse, querido, eu venci o quê? Eu venci o mundo. Querido, esse mundo decaído, essa sociedade decaída, essa sociedade humana sem Deus, ela foi vencida pelo Senhor Jesus. Aleluia! Eu venci o mundo. Ele venceu rejeitando por completo os valores distorcidos e fixando os olhos somente na vontade do Pai. Essa era a mensagem dele, querido. A mensagem dele, querido, era para que agora o homem não se envolvesse nesses valores distorcidos, mas fizesse somente a vontade do Pai. Nós agora, através de Cristo, nós também podemos vencer o mundo, irmãos.
Através da cruz de Cristo nós podemos vencer o mundo. Quando você olha para a cruz, quando você vai para a sombra da cruz, quando você se esconde na cruz, você pode vencer esse mundo que jaz do maligno, essa sociedade humana sem Deus, essa sociedade humana que abre portas para toda influência maligna, só pode ser vencida pela cruz de Cristo e por mais nada, irmãos. Querido, olha aqui para mim, não é intelectualidade que vai vencer isso. Não é a sociologia que vai vencer isso, não é intelectualismo que vai vencer isso, mas quem pode vencer, querido, é só a cruz de Cristo. O movimento de sodomia hoje está não apenas nas camadas mais inferiores da sociedade, mas pelo contrário, os movimentos hoje de sodomia, de perversão sexual, está nas altas sociedades, no meio dos intelectuais. Lembra da casa da Dinda? Lembra disso? Lembra o que era a casa da Dinda? Uma casa de prazeres, onde os deputados e doutores, o governante do Brasil, levava mulheres e meninas para terem orgias sexuais. Sabe por quê, querido? Porque independente da capacidade, do intelectualismo, da inteligência do homem, ele está morto em delitos e pecados, e a única coisa que pode libertá-lo chama Jesus Cristo de Nazaré, mais nada. Irmãos, 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E lá em Gálatas capítulo 6, 14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Querido, olha o versículo que eu li aqui, querido. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Querido, o mundo está crucificado para você, querido? Hein? Você está crucificado para o mundo? Será que é essa a realidade que nós temos vivido no meio dos evangélicos brasileiros, irmãos? O mundo crucificado para ele? Será que esse versículo, irmãos, pode ser lido por nós hoje? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo? Pelo contrário, irmãos, pelo contrário, ao invés de nós fazermos diferença no mundo, o mundo faz diferença na nossa vida. Ao invés de nós sermos luz nesse mundo e sal da terra nesse mundo, na verdade nós temos sido contaminados pelo mundo. Ao invés de nós protestarmos contra o pecado, não, nós nos acomodamos e nos entramos nessa forma desse mundo. Aquilo que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, não entra na forma desse século, não entra na forma desse mundo, mas pelo contrário, a igreja tem entrado na forma do mundo, você tem entrado na forma do mundo. Cada dia que passa, irmãos, nós vemos a igreja caminhando a passos largos em direção ao mundo. A cada dia que passa, irmãos, nós vemos a igreja dando um jeitinho para fazer parte do mundo. Exemplo disso, irmãos, que nós vemos aí, são os bailes gospels. O exemplo disso que nós vemos aí, irmãos, é o trio elétrico gospel no meio do carnaval. Está aí o exemplo aí, querido. Estava vendo agora há pouco, saindo de casa lá, um site da Lagoinha, lá carnaval no meio da igreja. É uma forma de eu segurar o meu jovem, mas não tirar ele do carnaval, mas levá-lo para o mundo e levá-lo para o inferno. É isso que a igreja está fazendo, querido, envolvendo o mundo, deixando ser envolvido pelo mundo e não mais vivendo isso, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Querido, olha aqui para mim. Se você não tiver crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para você, você não herda o reino dos céus. Quem diz isso? A Bíblia, querido. Não é o pastor Zé Geraldo. A cruz de Cristo anulou a tirania do mundo, querido. Você não é escravo mais do mundo, querido. Ah, não, eu não consigo ficar sem fazer. Se você tem Jesus, você pode. Se você tem Jesus, você consegue, querido. Se você tem Jesus, querida, a concupiscência da carne, dos olhos e da vida não te domina mais, porque você é livre. Sabe quem é o verdadeiramente livre? O verdadeiramente livre, querida, é aquele que tem Jesus. Porque ele está livre agora das concupiscências, ele está livre do apetite desenfreado da carne, ele pode ver, mas não precisa agora de conceber aquele pecado, porque ele é livre em Cristo Jesus, mesmo que tenha de pagar um alto preço,
mesmo que seja necessário a própria igreja não entendê-lo, mesmo que seja necessário um próprio irmão não entendê-lo, mas ele é livre em Cristo Jesus. Fui pregar numa igreja semana passada, Daniel estava comigo, de manhã e de noite. Falei, pastor, ainda prega sobre isso ainda? Eu falei, eu continuo pregando sobre isso, querido. Sobre o pecado, sobre vida com Deus, sobre separação, sobre santificação, sobre Deus nos chamar para ser um povo de propriedade exclusiva dEle, uma nação santa, um povo eleito, um povo separado, para viver para a glória dEle e para a honra e glória dEle. Querido, em quarto e último lugar, a cruz de Cristo, ela destruiu a tirania da morte. Aleluia. Em verdade, ela está clara, essa verdade está clara em Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 14b e 15 diz assim: por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Querido, o medo da morte é próprio do ser humano. Querido, nós temos medo da morte. De vez em quando você fala assim, eu não tenho medo da morte. Você tem medo da morte, querido. O dia que ela bater na sua porta, você vai tremer. Você pode ter certeza disso, você vai tremer. Sabe por quê, queridos? Porque lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Na sua estrutura, você tem uma estrutura de quê? De eternidade. Querida, a morte, quando ela bate à sua porta, nós tememos. Quem não tem medo quando você está numa pista e vem um caminhão fechando o outro, querendo passar em cima de você? Você treme, você para. E depois daquele acontecimento, depois do livramento, suas pernas estão tremendo. Você leva 2 horas para chegar, porque o medo veio, a adrenalina tomou conta do seu coração. O medo de quê? O medo da morte. A morte, querido, causa temor. Olha aqui para mim, irmãos, vou citar apenas um, o último, o Senhor dos Senhores. Jesus temeu a morte? Sim. Pai, se possível, afasta de mim o quê? Esse cálice. Oh, querido, é necessário nós lembrarmos que a morte é o que? Uma condenação, que a morte é o salário do pecado, ou seja, a morte é um castigo e ninguém gosta de ser castigado. Interessante, irmãos, que a morte não tem preconceitos. Ela vem no novo, no pequeno, no velho e na criança, no rico, no pobre, no amarelo, no rico. E todo lugar que você vai, querido, o semblante da morte é o mesmo. Você vai lá no alto do morro, com todo respeito devido, numa casinha de 2 cômodos, a morte dói dentro do peito, dói dentro do coração. Você vai numa mansão de R$1 milhão, a morte dói dentro do peito, a morte dói dentro do coração. Porque a morte, querido, é um acidente de percurso. A morte veio para a humanidade como um castigo, e um castigo pelo pecado. Querido, nós não nos acostumamos com a morte. Nós não fomos criados para a morte. Deus nos criou para a imortalidade. A morte entrou no mundo como consequência do pecado. Gênesis capítulo 3, 16, 17, Romanos 6, 23. A morte é implacável, querido, ela é fria. Como a morte é implacável, querido, como ela é fria, ela vem sobre todos, ela vem sobre ricos e pobres, reis e vassalos, servos e chefes, grandes e pequenos, velhos e crianças. Ela é democrática, ela não faz acepção de pessoas, ela não escolhe classe, ela não escolhe posição, nem cor, nem religião. Ela é o sinal de igualdade na equação da vida. Muitas vezes ela vem repentinamente, sem aviso prévio, e colhe inapelavelmente o vigor da vida. Outras vezes, irmãos, ela de forma inexorável, ela vai minando as forças, ela vai roubando a saúde das pessoas, até carregar nos seus braços gelados aquela pessoa querida. Querida, a morte, ela é um inimigo inescapável. Ela a cada dia leva milhares de pessoas em todo o mundo, e um dia ela vai virar também sobre mim, sobre você, querido, e é preciso preparar-se. Queridos, quando eu falo sobre a morte, eu digo que existe apenas um pré-requisito para morrer. Apenas um, queridos. É uma condenação médica? É ser velho? Ele está com 100 anos.
Sabe o único pré-requisito para morrer, irmãos? Estar vivos. Todos nós aqui nesse auditório temos um pré-requisito para morrer, sabe qual que é? Estar vivo. Ontem nós tivemos um trabalho lá na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Foi o início dos trabalhos da mocidade do Presbitério Médio Rio Doce. E o Seminário Presbiteriano de Noel Nicodemo Zeller, ele teve essa semana as aulas inaugurais. E geralmente as aulas inaugurais começam com culto e com retiro. E essa semana começou as aulas no Seminário Presbiteriano, no qual nós fazemos parte. E teve um determinado momento, como início de aulas, não tinha um professor. Um desses alunos levantou-se no meio de todos. Esse aluno tinha 38 anos. Deus o chamou e ele partiu para o seminário com 38 anos. E agora, queridos, ele com 38 anos, ele chama no meio do pessoal e fala assim: aqui, vamos aproveitar esse tempo aqui que nós estamos parados e vamos orar? Olha aqui para mim, isso é raro no seminário, viu? Isso é coisa de avivamento, irmãos. Vamos aproveitar esse tempo aqui, vamos orar. Isso no início das aulas, primeiro ano que ele estava. Aqui, vamos abrir a Bíblia? Querido, isso é difícil no seminário. O sujeito estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus. E ali, queridos, primeiro ano dele, 38 anos, ele começa. Ele vai ler a Bíblia, chama o pessoal para orar, e faz uma advertência, prega. E eles passam aquele tempo orando e pregando o Evangelho ali, querido, no meio do seminário, para surpresa de todos, né? E como todo seminário, na hora que eles saíram, tinha alguns que criticaram essa situação dele, né? 38 anos, irmãos, primeiro dia de aula, à tarde, saiu para comprar um pão, um aneurisma, está morto. Esse rapaz que fez isso está morto, irmãos. Sabe por quê? Porque ele tinha o pré-requisito para partir, sabe qual que era? Estar vivo. E assim é a nossa vida, irmãos. Imagina os sonhos desse rapaz, irmãos. Entrar no seminário com 38 anos, não sei se era casado, não pesquisei sobre isso ainda, mas eu imagino se porventura tinha família ou não. Que sonho dele chegar daqui a 4 anos pastor, chegar daqui 4 anos licenciado, chegar daqui 4 anos ordenado. E ele chama aquele pessoal para orar, para pregar, para anunciar. De tarde vai comprar um pão, um aneurisma, está morto. Irmãos queridos, é preciso preparar-se. Fazer uma pergunta, irmão. Você está preparado para ir? Hein? Se você não está, prepara, querido. Prepara. Eu falo que o dia que Deus me der a graça financeira, eu quero fazer alguns outdoors para colocar na cidade. Eu gostaria, querido, de colocar um outdoor muito grande, com um semáforo, e um semáforo ligado em vermelho, piscando 24 horas por dia. Cuidado, pare, se você não tem Jesus, cuidado, porque Ele está voltando. Querido, enquanto não vem esse outdoor, tenha esse semáforo na sua mente, 24 horas por dia, porque Jesus está voltando, meu querido. O pare vermelho é um sinal de alerta para a volta de Jesus. Cuidado, querido. Sabe o maior perigo que o homem corre? O maior perigo que o homem corre não é andar de avião, não é andar num carro a 300 km por hora, não é fazer e pular de paraquedas ou de paraglider. O maior perigo que o homem corre é andar sem Jesus. Esse é o maior perigo da humanidade hoje, é andar sem Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você, querido: a morte já foi vencida, aleluia. A morte morreu na morte de Cristo na cruz do Calvário. Oh, queridos, Cristo, Ele entrou nas entranhas da morte, e Ele matou quando Ele ressuscitou dos mortos. Quando Cristo ressuscitou, Ele matou a morte, Ele arrancou o aguilhão da morte. O apóstolo Paulo, ele diz assim lá em 1 Coríntios: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo venceu a morte, Ele conquistou para nós a ressurreição e a vida, e como Ele ressuscitou, todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador, também um dia ressuscitará.
1 Coríntios 15, 20, fala que Ele é a primícia, Ele é o primeiro daqueles que ressuscitaram, e como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. João 11, 25, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, para aquele que crê em Jesus, preste muita atenção, para aquele que crê em Jesus, a morte não é mais um adeus, não é um ponto final na existência, não é o sono da alma, não é uma expectativa sombria de aniquilamento, como tem pregado até algumas igrejas que se dizem evangélicas. Não é aniquilamento da alma, não é uma expectativa horrível de purgatório, ninguém vai para o purgatório, ou é céu ou inferno, não é uma interminável sucessões de reencarnações, não é, mas um encontro imediato com Jesus lá no céu. Aleluia. Vocês querem se pasmar? A nossa presidente, que gosta de ser chamada de presidenta, porque ela é feminista e apoia o movimento feminismo, que é um dos maiores liberais teológicos que nós temos no mundo hoje, o movimento liberal feminino, sabia disso? Se você quiser estudar sobre isso, depois eu estudo com você. Ela encomendou uma missa ecumênica, depois daqueles que morreram naquela cidade lá, como é o nome? Santa Maria. Alguém viu a missa ecumênica aqui? Você viu a missa ecumênica? Baixa lá na internet, missa ecumênica dos mortos de Santa Maria. Você quer assustar, você vai ver essa missa, encomendada pela presidenta Dilma Rousseff. Vou resumir a história. No momento eles anunciaram a secretária, ou seja, ela é paga pelo Brasil. Sabe quem paga ela? Você paga essa secretária. Ela é secretária para assuntos religiosos no Brasil. E anunciaram o nome dela e se levanta, sabe o quê? Uma bruxa, uma profetisa, como secretária para tratar de assuntos religiosos no Brasil. Sabe por quê, querido? Porque essa é a nação que nós vivemos, dominada pelo paganismo, dominada pelo espiritismo e dominada por reencarnações. Queridos irmãos, aquele que morre, ele tem um encontro imediato com o Senhor Jesus. E aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele já não teme mais a morte. Como diz o apóstolo Paulo, para ele o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É promoção. Aquele que morre, querido, ele foi promovido para entrar na glória. Para nós concluirmos, irmãos, o mal entrou no mundo através do pecado, porque o homem abriu-lhe a porta, ainda tendo o livre-arbítrio, no qual nós já não temos mais. Quem quiser estudar sobre isso, me procure. Para poder sair, Cristo teve de derramar seu precioso sangue, irmãos. Hebreus 9, 22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Apocalipse, a derrota de Satanás vem por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. E sendo assim, meu querido irmão, a vitória sobre o mal, ela tem dois lados para a humanidade. Primeiro, crer no sangue do Cordeiro e confessar com a própria língua o senhorio de Jesus. Querido, você só pode ser um vitorioso sobre o mal crendo em Jesus e confessando como Senhor e Salvador. Irmãos, desfrutando da vitória de Cristo. Em primeiro lugar, a cruz de Cristo aboliu a tirania da lei, querido. Louvado seja Deus por isso. Segundo, a cruz de Cristo desfez a tirania da carne. Terceiro lugar, a cruz de Cristo anulou a tirania do mundo. E em quarto lugar, a cruz de Cristo destruiu a tirania da morte. Você não é escravo mais da lei. Você não é escravo mais da carne nem do mundo. E agora, querido, em Cristo, a tirania da morte foi destruída. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, diz lá em João 5:24, que eles já passaram da morte para a vida. Gostaria que você se colocasse de pé. Para relembrar alguns, e para trazer alguns ainda que não ouviram essa bela poesia sobre a morte.
Quer te dizer, querido, que a morte já morreu quando Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Repita comigo. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o vento dispersa a água. Dizem que o vento é forte, mas ele é contido pela montanha. Dizem que a montanha é forte, mas o homem com suas grandes máquinas até remove a montanha. Dizem que o homem é forte, mas a morte vence o homem. Dizem que a morte é forte, mas Jesus Cristo venceu a morte. Aleluia, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Adore, adore, glorifique, querido, glorifica Ele, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O aguilhão da morte foi tirado, o ferrolho da morte foi tirado na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido. Desfrutando da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui preparado para ter um encontro com Jesus. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Se existe alguém aqui nessa noite que quer que eu ore por ele, por algum motivo, e mesmo para ele restaurar sua vida com Jesus, ter um encontro com Jesus, gostaria que você levantasse a mão assim, onde você está. Eu quero voltar para os braços do Pai. Fala assim: eu quero voltar para os braços do Pai. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me restaurar com Jesus. Eu quero me preparar para a volta do Senhor Jesus. Fazer uma pergunta aqui séria. Você tem certeza de salvação? O crente pode ter certeza de salvação? Pode. Se você não tem certeza de salvação, querido, levante sua mão onde você está aí. Se você não tem certeza, levante sua mão. Algumas pessoas levantaram a mão. Gostaria que você viesse aqui à frente para orar por você. Venha cá, querido. Fica preocupado, não. Você está na casa do Senhor. Quem levantou a mão? E eu vi mais de uma mão, 2 ou 3 ou 4 levantadas. Gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Você ter certeza de salvação, para que Deus abençoe. Vem cá, você que levantou a mão. Fica com vergonha não. Vergonha para o homem e para o inferno. Vergonha para o homem é padecer. Você que levantou sua mão. Cadê quem levantou a mão? Vem cá que eu quero orar com você. Vem aqui, querido. Quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Quero pedir a Deus para te sustentar, para te restaurar, para te renovar. Quem levantou a mão aí? Eu sei quem é. Quer vir aqui à frente não?